Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e vim aqui trazer mais dicas para vocês no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, para quem não assistiu os meus vídeos anteriores, eu deixei a prova do último concurso da Polícia Militar para vocês baixarem e tentarem fazer as questões. E eu acordei com vocês de que eu voltaria para corrigir as questões de português e matemática. Então hoje eu vim corrigir as questões de português. Então, se você não baixou a prova ainda, eu vou deixar a prova na descrição desse vídeo. Então, você pausa o vídeo, baixa a prova, tenta fazer e depois volta e assiste o vídeo. Não assista esse vídeo sem tentar fazer a prova, porque você não vai saber aonde você está com dificuldades, tá bom? Então, vamos lá? Então, a prova ela foi dada no dia 3 de dezembro de 2017. Faz pouco tempo e já abriu outro concurso. Oh, que maravilha! Então, o texto ele diz assim: o texto que vai servir para a pergunta 1 e até a pergunta 12. Então, tá aqui. Espero que vocês tenham impresso, ou se não, coloque aí na tela do computador para vocês acompanharem. As primeiras questões são de interpretação de texto. Então, o texto diz assim: passei 2 anos escrevendo o livro. Lembrando, esse texto é do Drauzio Varela. Para quem não conhece, ele era médico e ele foi médico no Carandiru, tá bom, gente? Então, esse texto foi ele que escreveu. Então, ele diz assim: passei 2 anos escrevendo o livro que acabo de terminar. A tarefa não foi realizada em tempo integral, mas nos momentos livres que ainda me restam. Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática do ofício. Se fosse esperar por essas condições, teria demorado 20 anos para publicá-lo, tempo de vida que não disponho, infelizmente. Então vamos, esse primeiro parágrafo, o que ele quis dizer? Ele disse nesse primeiro parágrafo que ele acabou de publicar um livro. Não fala sobre o que, nem nada, nesse primeiro parágrafo. Mas ele disse que, diferente dos outros escritores, de escritores que precisam de tempo, precisam de silêncio, ele não precisa disso. Porque se ele precisasse de silêncio, ele demoraria 20 anos para escrever esse livro. E tempo esse que ele não disponibilizava. Então, segundo parágrafo. Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Por exemplo, nas salas de embarque durante as viagens de bate e volta que sou obrigado a fazer. Consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas que anunciam os voos, os atrasos, as trocas de portões, a ordem nas filas, os nomes dos retardatários. Então ele só acrescentou que ele realmente consegue escrever em qualquer lugar, seja com barulho, seja com barulho. Quando ele diz com as vozes esganiçadas, é aquelas vozes, o voo vai atrasar, o voo vai isso, o voo aquilo. Independente do barulho que tiver acontecendo no local, ele consegue se focar ali em escrever o seu livro. Aí ele fala, no terceiro parágrafo, ou no quarto parágrafo: mal o avião levanta voo, ou seja, mal ele acaba de começar a voar, puxo a mesinha e abro o computador. Estou nas nuvens, às portas do paraíso celestial. O telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto que prometi, a presença na palestra para o qual fui convidado, os e-mails atrasados. Ou seja, quando mal o avião começa a levantar voo, ele já puxa a mesinha e começa a se escrever, porque naquele momento ele não precisa se preocupar com voos, não precisa se preocupar com e-mails, com cobranças, ele não precisa se preocupar com nada. Ali é o paraíso dele, ele pode ter liberdade, tempo para escrever, para se dedicar a isso que ele gosta de fazer, a escrever. Próximo parágrafo. Minha carreira de escritor começou com Estação Carandiru,
Gente, quando tem algo entre aspas, está citando alguma coisa. Então, Estação Carandiru é o nome do livro dele, tá bom? Então, minha carreira de escritor começou com Estação Carandiru, publicado quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. Então, assim, ele se sentiu muito satisfeito em escrever esse livro, Estação Carandiru. E ele se sentiu tão satisfeito que ele sentiu ódio dele mesmo por ter vivido mais de 50 anos, meio século, sem ter escrito livros. Continuando. A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica, ou seja, a dificuldade de escrever livros, essa dificuldade que ele tinha. Então vinha da timidez dele e da sua autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, Turgenev ou Dante Alighieri, eu não sei falar esses nomes, tá, gente? Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena escrever? Então ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Ele está dizendo: eu não conseguia escrever livros porque eu era tímido e porque eu era autocrítico. Eu me criticava, talvez eu queria escrever como esses geniais, mas como eles já foram bons demais, o que valeria a pena ser escrito? Pois afinal, talvez eles já tenham escrito tudo, mas assim, então ele fez uma pergunta para si mesmo: que livro valeria a pena ser escrito? A resposta encontrei, então ele achou a resposta a essa pergunta, ao livro que valeria a pena ser escrito. A resposta encontrei em On Witrin, livro que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway, sobre o ato de escrever. Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas. Primeira alternativa: escrever melhor do que os grandes mestres já falecidos. Ou, segunda alternativa, contar histórias que nunca foram contadas. Próximo parágrafo. De fato, se eu escrevesse, significa que ele não escreve, tá, gente? Se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu. Restava a outra alternativa, ou seja, ele não escreve melhor do que os autores já falecidos, só restou a segunda alternativa, que é a vida numa cadeia com mais de 7.000 presidiários na cidade de São Paulo. Nas últimas décadas do século XX, não poderia ser escrita por Tchekov, Homero ou Padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no Carandiru havia 10 anos era quem reunia as condições para fazê-lo. Então, o que ele disse aqui? Que ele ficou com a segunda opção. A segunda opção era contar algo que que nunca foi contado, que só cabia a ele ser contado. Quem era Drauzio Varela? Ele era médico, ele foi médico no Carandiru. Então ele diz que só cabia a ele mesmo contar essas histórias, as histórias que aconteceram no Carandiru. Por isso que ele escreveu o livro Estação Carandiru. Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. As Cotoveladas. A literatura abriu espaços em minha agenda. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso. Escrever só me traz alegria. Diante da tela do computador, fico atrás das palavras. Encontro algumas, apago outras, corrijo, leio, releio,
até sentir que o texto está pronto. Às vezes ficou melhor do que eu imaginava. Nesse momento sou invadido por uma sensação de felicidade plena, que vai e volta por vários dias. Então, quando eu leio um texto na prova, eu leio o texto rápido, eu levo mais ou menos uns 2 minutos e meio para ler um texto e eu paro antes de pegar as questões, eu paro e levo 1 minuto pensando o que esse texto quis dizer. Depois que eu pensei no geral o que esse texto quis dizer, eu começo a responder as questões. Então eu faço isso. Aqui a leitura, como eu fui explicando o texto para vocês, ela demorou um pouco mais, demorou aí mais de 10 minutos, tá bom, gente? Mas o texto, ele não é para você perder tanto tempo lendo o texto. Ele é para você ler e entender, e se não entender, aí sim você relê o texto, tá? Em seu texto, pergunta número 1. Em seu texto, o autor fala, letra A, do assunto do seu último livro. Gente, em nenhum momento ele falou do assunto do último livro dele. Só falou que acabou de escrever um livro. Letra B, do seu prazer em escrever. E aí você vê isso bem claro no último parágrafo, que ele diz, diante da tela do computador fico atrás das palavras, encontro algumas, apago outras, corrijo, leio, releio, até sentir que o texto está pronto. Às vezes fica melhor do que eu imaginava. Nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena que vai e volta por vários dias. Então, ele realmente tem um prazer em escrever. Ele mesmo fala no penúltimo parágrafo que ele é diferente dos outros, que os outros contam os tormentos de escrever. E ele não, para ele sente muito prazer em escrever. Então, a alternativa B é a correta. Alternativa C, da dificuldade em publicar um novo livro. Gente, em momento nenhum no texto ele falou que teve dificuldade em publicar, ele não falou nem como que foi publicado, nem por quem, não falou nada sobre, só falou que foi publicado. Letra D, da linguagem usada nos seus textos, mais uma vez, ele não falou dos assuntos nem de linguagem que estavam no texto. Letra E, de seus planos para o futuro. Ele também não falou de planos para o futuro, então, por eliminação, você chegaria na alternativa B, mesmo que você não conseguisse interpretar bem o texto, tá, gente? Então, questão fácil, molezinha. A questão 2 foi uma questão mais complicada. Então, quando eu fui fazer essa prova, quando eu peguei ela para fazer aqui em casa, eu tive que reler a parte do texto para mim entender. Então, essa parte vai ser naquela que vai falar, vai começar a dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Então, ele teve que responder para ele mesmo o que valeria a pena ser escrito. E aí ele teria 2 alternativas: escrever melhor do que os autores já falecidos, ou escrever algo que nunca tinha sido contado. E depois, no outro parágrafo, ele fala que ele ficou com a segunda opção, que ele contou algo que nunca tinha sido contado antes, porque ele não escreve tão bem quanto os autores já falecidos. Então, pergunta número 2. Após ler o livro que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway sobre o ato de escrever, o autor Drauzio Varela procurou reproduzir os estilos de Tchekov, Homero e o padre Antônio Vieira? Não, no texto ele disse que pelo contrário, nem o Tchekov, sei lá o que, Homero, nem o padre Vieira cabia escrever sobre o Carandiru, somente ao médico, que era o Drauzio Varela. Letra B. Propôs-se a desenvolver uma escrita tão boa quanto a de Machado de Assis? Não, gente, ele ficou com a segunda opção, escrever algo que nunca tinha sido contado antes.